Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês. Hoje, especialmente, falaremos um pouco sobre atividade industrial no Brasil, com destaque para a distribuição das indústrias por regiões, certo? Então, hoje, nossa aulinha, nós vamos tentar entender como são as indústrias em diferentes regiões do Brasil. Para que nós façamos, então, essa análise, quero que você observe esse mapa da distribuição espacial da indústria no Brasil em 2013 e vamos destacar as regiões aqui para que possamos fazer essa análise, tá? Então, aqui eu tenho a região norte do Brasil, aqui eu tenho a região nordeste do Brasil, aqui eu tenho a região centro-oeste do Brasil e a região sudeste e sul. Perceba que, sem sombra de dúvidas, a maior concentração industrial no Brasil, por questões históricas e de desenvolvimento do país, se dá na região sudeste. E é pela região sudeste que nós vamos começar a fazer a análise dessa distribuição industrial, certo? Bom, então aqui nós temos os estados do sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Perceba você que as principais concentrações, elas estão próximos à cidade de São Paulo, aqui nessa região, tá? Vamos ter a concentração industrial próximo à região de Belo Horizonte e também na Baixada Fluminense, aqui, ó, no Rio de Janeiro, tá? Então, é importante você entender que essa região é onde nós temos o parque industrial mais completo, desde indústrias de base, indústrias intermediárias e indústrias de bens de consumo, tá? Não se esquecendo que o maior eixo de desenvolvimento industrial está entre São Paulo e Rio de Janeiro. Não é à toa que essa região é onde nós encontramos a maior megalópole da América Latina, a única megalópole, diga-se de passagem. E quando nós analisamos essas regiões aqui, ó, vale destacar algumas curiosidades. Por exemplo, maior área industrial de Vitória, do Espírito Santo é em Vitória, com destaque aí para, entre outros tipos de indústria, a indústria siderúrgica, né, na região de Tubarão, CST. Para a região de Minas Gerais, importante entendermos o quadrilátero ferrífero, essa região aqui próxima a Belo Horizonte. Não se esquecendo do Triângulo Mineiro, né? Não se esquecendo também dessa região meio oeste aqui, ó, onde nós encontramos Uberlândia, Uberaba e tal, tá? A Baixada Fluminense, importante polo petroquímico no Brasil, com destaque para Macaé. E entender que a maior região de destaque na área aqui seria São Paulo. Quando pensa em São Paulo, então, a capital paulista, né, a região metropolitana está articulada com várias vias que ligam São Paulo com outras regiões do estado e do país. Entre elas, a Estrada Imigrantes Anchieta, que vai até a região de Santos, Baixada Santista, importante região portuária e também destaque para polo siderúrgico, como em Cubatão. A via número 2 aqui é a Via Dutra, que vai até São José dos Campos, nosso tecnopolo, a região do nosso Vale do Silício, destaque para várias indústrias do segmento eletroeletrônico e aeronáutico, Embraer fica aqui, tá? A via número 3 seria aí a Anhanguera Bandeirantes, Raposo Tavares, que acaba ligando São Paulo com outras regiões do estado, como, por exemplo, a região de São José do Rio Preto, a região de Rio Preto, né? Ou também regiões que vão até o interior paulista, destaque para Araçatuba, né? E aí as vias que vão para o interior até Presidente Prudente aqui. E aí nós temos essa região toda aqui, o destaque é para agropecuária, produção de álcool e também gado. Esse álcool aí, cana-de-açúcar, serve para abastecer a cidade de São Paulo, né, com etanol, maior polo aí, vamos dizer, de concentração populacional e também de automóveis. Então aí o etanol serve para abastecer essa região. E aqui nós vamos ter a Castelo Branco, que vai para a região sorocabana e liga o norte do Paraná, né? Essa região vai para a área de Sorocaba, um importante polo têxtil, antiga produção de algodão, que servia aí a região de São Paulo com algodão para a indústria têxtil, tá? Tem que entender isso aqui, dependendo do vestibular, vão perguntar isso para vocês, tá bom? Legal. Vamos lá, então. Dando sequência, vamos passar a entender a região sul,
Região sul do Brasil, as principais concentrações industriais estão no litoral, com destaque para Curitiba, a SIC, a Cidade Industrial de Curitiba, entre Curitiba e São José dos Pinhais. Em Santa Catarina, a principal área de industrialização fica na região do Vale do Itajaí, destaque para Joinville, Blumenau, Brusque e Itajaí, tá? E na regiãozinha do Rio Grande do Sul, principal área de industrialização fica entre Caxias do Sul e Porto Alegre, tá? Tudo região litorânea, ligada principalmente pela BR-101 litoral, ou ligada em cima da Serra do Mar e a Serra Geral, pela BR-116. Essas duas estradas aqui fazem a articulação do sul com a região sudeste, principalmente São Paulo, tá? Os principais tipos de indústrias são indústrias intermediárias, algumas indústrias de base, extrativistas, e bastante indústrias de bens de consumo, durável, não durável e semidurável, tá? Na região interiorana, nós temos indústrias nessa região interiorana dos 3 estados, mas são indústrias mais voltadas para o ramo de semiduráveis e não duráveis, tá? Então, alimentos, né, bastante frigoríficos, agroindústrias, que seria a vocação dessa área interiorana aqui dos 3 estados do sul, tá bom? Então, bem legal a gente entender isso aí. Vamos agora para a região Nordeste. Para entender a região Nordeste, é muito cobrado nos vestibulares a industrialização por divisão geoeconômica, então grave aí. A região número 1 é o meio norte, região número 2 é o sertão, região número 3 é o agreste, região número 4 é a zona da mata, tá? Principal área de industrialização fica no litoral, o mapa comprova isso para vocês aqui, ó, tá vendo, ó? Principal área industrial é a região da zona da mata, né? Então, algumas áreas são importantes aqui, como, por exemplo, a região do polo petroquímico de Camaçari, que fica no estado da Bahia, próximo ao Recôncavo Baiano. Aqui você tem uma foto que mostra isso para vocês, tá? A Petrobras tem uma instalação ali que produz petróleo para abastecer a região, tá? E aí, depois disso, nós vamos ter, então, os principais polos industriais em Salvador, né? Em Recife e em Fortaleza, tá bom? As indústrias, na sua grande maioria, são indústrias intermediárias, né, que fazem máquinas, equipamentos, ferramentas, e indústrias de bens de consumo, que vão desde roupas, calçados, alimentos e por aí vai, tá? O agreste também nós temos uma indústria, agroindústria, né, porque essa região seria uma região mais de um green belt para a região da zona da mata. Nos últimos anos vem se destacando como polo tecnológico, tá? E a região número 2 aqui, muitas indústrias de base de exploração de minérios e também agroindústria, principalmente na região onde nós temos aqui o Rio São Francisco, a agroindústria acaba se destacando nessa região. Tá? O meio norte tem menor importância, seria mais do ponto de vista aí minerador e tal, e a agroindústria também, servindo aí o Mapitoba, indústria de extração de babaçu e carnaúba, tá? Não se esquecendo que o litoral também é indústria turística, que seria a indústria do setor terciário, não é uma indústria propriamente dita, mas o termo te remete a essas atividades turísticas que são extremamente importantes na região aí, tá? Bom, vamos para a região norte, a de menor industrialização, e na região norte destaque para algumas áreas aqui, entre elas a Zona Franca de Manaus, que fica em Manaus, tá? Um grande projeto desenvolvido pelos militares nos anos de 1960 e 70, que acaba desenvolvendo aí esse ZE, uma zona econômica voltada para exportação, com algumas taxas alfandegárias diferenciadas aí, tá? Outra área de industrialização importante da região norte fica na Serra dos Carajás, importante área de produção de minério de ferro, manganês e bauxita para exportação, escoado lá por São Luís do Maranhão e utiliza bastante energia elétrica aqui da usina de Tucuruí, tá? As outras indústrias que nós temos ficam na região de Belém, que seriam indústrias mais de bens de consumo, roupas, calçados, alimentos. Vamos encontrar indústrias também em Porto Velho, aqui em Rondônia, e também no Acre e no Rio Branco, tá? Alguma coisa bem modesta também em Boa Vista e lá em Macapá, no Amapá, tá? Mas as principais áreas de indústria seriam essas duas áreas na região norte, tá bom? A imagem mostra para você ali a Zona Franca de Manaus, uma importante área de indústria, principalmente de indústria de bens de consumo,
durável e não durável, né? Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, motos, né? E por aí vai, tá bom? Vamos falar um pouquinho então da região centro-oeste, né? A região centro-oeste formada pelo estado do Mato Grosso do Sul e também Goiás, Distrito Federal. As principais concentrações industriais estão próximos às capitais, então Cuiabá, Campo Grande e Goiânia seriam as áreas de maior industrialização. As indústrias nessas regiões, o destaque são para indústrias de bens de consumo, durável e não durável. Entre os 3 estados, Goiás se destaca mais, com destaque aqui para a região de Anápolis, né, e a regiãozinha aqui próxima a Goiânia. Essa região, então, nós encontramos esse desenvolvimento industrial, com indústrias farmacêuticas e indústrias automobilísticas, né? Aqui nós temos, então, a Hyundai instalada aqui, né? A Fiat foi para lá, para essa região, enfim, tá? Então é importante entendermos isso. Outra região que você tem que ficar esperto aqui é o maciço de Urucum, onde nós temos Corumbá aqui, tá? A região de Corumbá é uma área de exploração de minério de ferro e manganês para exportação. Vai para a Argentina e vai para Uruguai e Paraguai, através do rio Paraguai, tá? Então a foto aqui mostra para você uma área industrial aqui, ó, né, do Porto Graneleiro Seco, na região aí de Anápolis, né, que fica no estado de Goiás ali, uma região importante ali. Catalão, todas essas áreas são importantes, tá? Próximo a Brasília. E Brasília é mais uma cidade administrativa, tá? Então a gente fecha aqui nossa aulinha, né, sobre a distribuição das indústrias no Brasil. Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.